né? A primeira coisa que eu queria falar hoje, tá? Consiste talvez em, a certo modo, me desculpar, mas não é que eu sinta culpa, né? Portanto, é difícil usar essa palavra hoje, porque eu entendo que algumas pessoas tiveram dificuldades, né, com entrar no Classroom, tal, tal, tal. Ao contrário, eu, quando vou mexer no Ava, me perco todo, né? Então, vocês estão mais habituados, talvez, com Ava, e eu estou mais habituado com o Classroom, né? E aí, é claro, tem várias formas de simplificar as coisas. Eu estava organizando a disciplina, coloquei bastante texto, porque eu sempre adotei, como estudante, essa posição de tipo assim, se tem um monte de coisa aí, eu vou catar o que eu quero, entendeu? Eu vou catar o que eu quero, não vou ficar, né, tá ali cumprindo tudo, não sei o quê. No entanto, eu entendo que seja uma espécie de hábito que muitas vezes vocês vão ter essa impressão chocante de que tem muita coisa, que tem um volume muito grande, né? Mas eu sei, tá? Eu sei que a minha disciplina apresenta menos texto do que a maior parte das outras disciplinas de vocês. Eu sei disso. É um texto por aula de 20 páginas. Tá? Enquanto as outras vocês têm de ler 2, 3 romances, mas não sei o que, de crítica, dá umas 1.000 páginas, no mínimo, por período letivo. Aqui, se você fizer as contas, né, são 15 encontros, nem todos com coisas, nem todos com textos, não dá 300, pô. Né? E eu também coloquei o volume completo lá dos textos. Né? Coloquei o livro completo, aí vocês abrem o arquivo e olham lá, 800 páginas, eu vou ler 800 páginas para a semana que vem. Assusta um pouco. Oi, Luiz. Luiz quer falar. Fala, Luiz. Não, é que o bom dessa matéria está em português. Isso é ótimo, Como porque se... a gente tem que ler muita coisa em língua estrangeira. Então, assim, é bem rápido ler os textos em entendi. português. Ah, não sei como são os outros aqui. Falei italiano, ou inglês, ou sei lá, mas aí é difícil. Uhum. Tinha um texto ou outro que eu estava pensando, que eu coloquei até, mas era tipo assim, não obrigatório, né? Assim, da minha experiência de estudante, né, eu não é bom parametrizar assim, mas os meus professores estavam um pouco se lixando. Põe as paradas aí em francês, põe em inglês, põe em alemão. Se ninguém sabe na sala, ele mesmo lê o negócio em voz alta e traduz ali, né? Se alguém sabe na sala, um estudante, coisa assim, traduz na hora, né? Então, eu fiz muita disciplina mesmo, partilhando com o pessoal de língua francesa, eles liam para a gente as coisas, né? Faziam resumos, apresentação e tal, coisa que também fica difícil quando a gente está à distância, né? Então, imagino que fique difícil. Só que, assim, é o tipo de troca, sabe, que eu acho muito bacana. Tem um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, um monte de texto, escolhe o que vai ler. Se não quiser ler, joga fora o texto. Não abre, sabe? Mas vai pensando assim as coisas. Deve Deixa eu ser falar. legal, Oi, deve fala, ser fala, legal, fala. porque, por exemplo, a gente fica muito preso aos livros de teoria da literatura do Brasil. Talvez seria bom entender como é que é isso em outros países, sabe? É, A visão de outros lugares. eu acho muito interessante a gente ser capaz de misturar tudo isso, né, de fundir tudo isso. E o ambiente da universidade é porque a gente está com a coisa à distância. Né? O ambiente à distância dificulta muito esse processo de troca. Mas certamente, quando a gente voltar a conviver, né, a gente vai poder ter essas oportunidades de pegar textos, né, de dividir grupos. Ó, vocês são de um grupo aqui de língua francesa, discute isso aqui, expõe para a turma, entendeu? Eu acho que isso vai ser muito bom quando rolar. Daniel Granato diz: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Olha, eu concordo absolutamente. É a lei de Telemann, né? Ou, se você quiser, você pode ir até para uma versão de Santo Agostinho. Ama e faz o que queres, né? Contanto que você não esteja aqui, sei lá, para prejudicar os outros, contanto que você esteja empenhado no que você está fazendo, né? As suas atitudes como estudante, elas são sempre legítimas, né? Não roubando os meus livros. É sobre roubar livros que a gente vai falar daqui a pouco, quando eu contar a história do Abel, tá? Do Abel Batista. Mas a gente vai começar o nosso texto, a nossa discussão,
por esse texto do Carlos Cunha. Tá? Carlos Cunha, eu acho que ele era professor, tá aqui do Minho, ele faleceu, né, há alguns anos atrás, ele morreu novo, mas ele vinha fazendo esse trabalho sobre a história literária. É claro que ele foca nos manuais, né, nas histórias literárias que existem e circulam em Portugal, mas a crítica que ele vai fazer, né, da própria construção da história literária, né, ela é legítima, ela é válida para o caso do Brasil também, e até num outro sentido. Esse outro sentido é aquilo que a gente vai ver com o texto do Abel Batista, né? Eu queria só fazer uma pequena recapitulação, tá? Para a gente entender qual é o problema da história literária, considerando, né, essa perspectiva da invenção da tradição e qual é a relação disso com o texto do Abel, Literatura Brasileira com um propósito cosmopolita. Eu acho que esse é o título, agora não consigo lembrar exatamente, mas eu acho que esse é o título. Né? Primeiro a gente viu lá com Antônio Cândido, né, aquela coisa do modelo autor-obra pública. Certo? Portanto, para você construir a história literária, você precisa desses três elementos do sistema: autor, obra, público. Nesse modelo, a gente não incluiu o ingrediente secreto do Antônio Cândido na formação da literatura brasileira, que é a ideia de brasileiro. Tá? É precisamente essa ideia do que seja brasileiro. Então, logo no começo, naquelas páginas, a gente viu que Tá vazando um pouco de áudio aqui. A gente viu que... Oh, meu Deus. A seleção que o Antônio Cândido faz na formação, né, da literatura brasileira se pauta num critério de consciência, de intenção de nacionalidade. Uma coisa que ele falou, inclusive, é uma intenção que não tinha sido apresentada claramente, uma espécie de intenção subentendida de projeto nacional. Tá? Portanto, a seleção que ele faz, né, é sempre sob o critério de existir um traço distintivo, né, da produção literária que a gente possa dizer brasileiro. Tá? Então a gente tem esse modelo, autor, obra, público, sempre com consciência de ser outra coisa que não Portugal. Tá? Depois a gente viu, né, no primeiro momento, que esse modelo tem vários empecilhos. O primeiro desses empecilhos é o conceito do autor. Né? O conceito do autor, Hansen discute, ele vai falar que tanto passa por essa morte do autor, né, da perspectiva da crítica estruturalista de Barthes, né, morte do autor, como, né, existe uma outra variação, uma outra variante da morte do autor, que é a reconstrução histórica da figura do autor. Tá? É a versão Foucaultiana do autor. Claro que tem outros conceitos de autor ali, mas para o que importa, né, eu acho que esse é o núcleo duro dessa articulação, é a ideia de que o autor não é a instância decisiva para a compreensão de fenômenos literários. Tá? É claro, se você tira o autor que pensa, sou brasileiro, escrevo como um brasileiro, você já fez ruir a ideia de literatura brasileira, tá? Como tal. O cara está pouco se lixando se ele é brasileiro ou se não é brasileiro. Né? Portanto, ele nem existe ali como uma figura a partir da qual eu possa, né, desenvolver um discurso sólido sobre a literatura. E eu acho que esse é o ponto. No entanto, o autor continua aí, né, como essa figura que pode ser recuperada arqueologicamente e vir a ser útil. Tá? Mas aí a gente tem um segundo golpe contra a ideia de o modelo autor-obra público, que é a ideia do texto. Né? A ideia do texto bartesiano visa, num primeiro momento, uma crítica, né, das instituições que organizam a recepção, o ensino de literatura. Né? Vocês devem saber que o nosso curso, ele nasce, né, é isso que o nosso texto aqui do Cunha vai mostrar, ele nasce com um propósito ideológico muito claro. Ele nasce ali como uma forma, né, um braço da burguesia na produção e transmissão de valores que lhe fossem próprios. Tá?
A história, a moderna historiografia positivista, ela tem a mesmíssima função, certo? Como é que acontecia na história antiga? Né? Eu não estou falando da história... não vou para Roma Antiga, não. Vamos falar da história moderna do século XVI, que é um pouco parecida com a história antiga. Né? Era a história dos reis. Tá? A gente fala em crônicas régias, por exemplo, para a história dos reis de Portugal. Por quê? Trata-se de associar o rei ao próprio Estado. Certo? Então, as várias situações que o Estado Nacional Português, aliás, o Estado, vamos só chamar de Estado, o Estado português viveu, estão vinculadas diretamente àquele rei do período. Tá? Isso é uma história para eles. Não passa pela necessidade das pessoas, não passa por revolução, o que importa é o rei, que guerras ele fez, que território ele recuperou dos mouros e coisas assim. Né? Portanto, é uma história completamente voltada para a nobreza. Quando a burguesia se instala como um poder econômico e, portanto, politicamente capaz, né, essas relações da memória começam a ser substituídas, começam a ser trocadas. O povo, né, começa a ser legitimado dentro dessas histórias, né, porque ele também é precisamente aquilo que dá apoio, né, à emergência da classe burguesa. Tá? Você tem a burguesia, a pequena burguesia, você tem os capitalistas ali do início, e você tem o povo trabalhador, né, que precisa vender a mão de obra e tal. Então, era preciso criar um discurso que legitimasse o ingresso das massas na máquina política. Tá? Isso é história do século XIX. Tá? A determinismo detém, né? O que é que determina o comportamento humano? É raça, meio e situação. Né? É assim que a gente entende a história. Raça, meio e situação. Né? Traduz precisamente aquilo que não depende da ação do rei. São coisas que não são fatores que dependem de intenções da aristocracia. Você tirou o controle da história da aristocracia. Né? A mesma coisa acontece quando você olha o positivismo. Tá? O positivismo como uma doutrina, né, de crença no progresso. O lema positivista é ordem, progresso, e tem um terceiro, eu acho. Tem um terceiro elemento, que é refletindo, né, a coisa da Revolução Francesa. Enfim, é uma crença no progresso como uma espécie de máquina natural, ou seja, não é uma história teológica que fundamenta a ação dos reis. Né? Todo rei diz, eu sou rei, porque Deus me fez rei. Tá? E não, a história burguesa, ela tira o papel da aristocracia e passa para os burgueses. A história da literatura, né, visa ser uma extensão dessa história de legitimação cultural. Certo? É basicamente como a gente cria uma história coletiva. Tá? Pensem assim, por que não fizeram história da música para dar apoio a isso aí? Por que não fizeram história da filosofia? Né? Por que não fizeram uma histórias situadas? Né? Existia a história geral e a história literária que abarcava todo o pensamento humano. Tá? Se diz, por exemplo, que literatura, né, a gente viu num texto da Aguiar e Silva, literatura queria dizer tudo o que tinha sido produzido por escrito desde sempre. E era isso que a história literária estudava no começo. Tudo que tinha sido escrito. Né? Esse conceito de história literária ele vai se afunilando até a gente chegar a esse modelo atual, tá? Que é a ideia de literatura como manifestação artística, tal, né? A história da filosofia agora pertence à filosofia, a história, as primeiras foram a história da filosofia, história da literatura, a história das artes também nasce junto ali, mas ela também passa para uma outra disciplina específica, tudo vai se especializando, né? Então, só para voltar aqui, tá? Quando Barthes, nos anos 60, diz o autor está morto, ou diz fim da obra, a obra é aquilo que ocupa um lugar no espaço, a obra dá suporte à civilização do signo, a obra representa o lugar da autoridade. Né? Tudo isso é um passo avançando, né, a essa
mudança de perspectiva a respeito da memória cultural. Tá? É tirar, né, a cultura, a literatura, das mãos de um grupo que está no poder, detém no poder e controla o processo, né, cultural, a transmissão de valores e por aí vai. Certo? Então, nesse segundo momento, a gente tem a crítica da obra e o surgimento dessa entidade, né, texto. A gente viu com o Fábio Durão que há outras formas de perspectivar a obra. Né? Ele fala numa reabilitação do conceito de obra. Eu acho engraçado porque é uma discussão situada. O próprio Barthes não discordaria, acredito eu, né, do Durão nesse sentido, porque o Barthes está fazendo intervenção no contexto. Né? Se torna perigoso quando a gente tira, extrai essa intervenção do contexto, né, e diz tudo é texto, tudo é, como é que é? Multiplicidade de sentidos, tudo é, né, aí a gente dificulta precisamente o propósito que um conceito como o de texto tinha. De qualquer modo, o conceito de obra também é um ataque a um modelo de produção discursiva, né, da historiografia e da autoridade, né, da elite e o poder que ela exerce de influenciar a educação. E, finalmente, a gente tem, né, a nossa última reflexão diz respeito ao problema do público. Tá? Eu não trouxe aqui questões que seriam também interessantes, como o público de massas, né, que anda em claro descompasso com a nossa pegada de literatura erudita, conceitual pesada, esse tipo de coisa, né, artística, né, por contraposição à literatura de entretenimento, muitas vezes se diz assim. Mas eu trouxe aqui, né, nesse momento, uma crise do que seria o leitor, uma crise das balizas para a interpretação e para a crítica. Tá? Com Humberto Eco, né, a gente viu isso en passant, eu reconheço, eu fiz um vídeo super... acho que fiz um vídeo. Foi o último vídeo. Né? O texto percorria coisas que eu espero que vocês já tenham visto antes, porque a gente está na disciplina de Tele 4, né? E eu tentei assinalar essa coisa não é coisa, vamos pegar uma palavra melhor, tá? Essa tensão que existe entre dois modelos de interpretação. Um modelo seria aquele que Humberto Eco chama de superinterpretação, né? E o modelo interpretativo ali básico, né, do próprio Eco. Tem uns 10 livros sobre isso. Né? Ele está muito preocupado com estabilizar, né, aquilo que a gente pode fazer na hora de interpretar textos. E eu gosto da posição do Humberto Eco em muitos sentidos. Discordo um pouco da coisa da superinterpretação, né, porque, como a gente viu na outra aula, uma posição muito interessante é a de Kuller, né? De que a superinterpretação ela pode ser produtiva e que, na verdade, nos casos que Humberto Eco tem mostrado, né, havia subaproveitamento dos textos. Né? Então, a superinterpretação para Kuller é esse negócio produtivo. E, por fim, eu dei um exemplo, assinalei para vocês, para quem quisesse trabalhar com isso, né, que era um texto do Hillis Miller. Tá? Eu gostava muito do Hillis Miller, né, por conta desse poder associativo que você tem e você vai, através desses lances discursivos, minando expectativas a respeito, né, de como a autoridade se constrói e tudo mais. Eu acho muito interessante. Né? Ao mesmo tempo, ele exemplifica, né, um tipo de pensamento bastante selvagem, que é válido quando eu quero fazer uma crítica, que é válido quando eu quero avançar um argumento interessante com um propósito específico, mas que se fosse para tratar propriamente de textos literários, né, eu acho que não era bom negócio, assim, minha opinião. Né? Portanto, a última parte dessa nossa etapa, né, o último capítulo da nossa crítica do modelo de história da literatura, né, como ele vem sofrendo no século XX, né, e no século XXI, diz respeito precisamente à construção da nação como sendo regulativo da compreensão da literatura. E eu acho isso particularmente pertinente para a gente no Brasil, né,
porque as nossas universidades, elas são fundamentalmente, né, voltadas para a pesquisa em história da literatura brasileira. Tá? Todos os programas, né, são voltados, praticamente todos os programas de pós-graduação, né, são voltados para a história da literatura brasileira. Porque parece injustificável, nos quadros institucionais, estudar outras histórias, se você não tiver a brasileira. Percebem? Somente depois de ter um programa de pós-graduação em brasileira, aí as universidades têm investido em outras histórias. E mesmo assim, quando acontece, né, quando acontece de haver esses programas que estudam mais do que história da literatura brasileira, eles normalmente recebem o nome de literatura comparada ou teoria da literatura, tá? Portanto, estudos em literatura francesa na pós-graduação específico, eu, por exemplo, não consigo pensar em nenhum. Consigo pensar em literatura de língua inglesa na pós, mas em francês não. Né? A Bruna perguntou, professor, ainda tenho dificuldade para entender o que é ser contra a interpretação. Certo, Bruna. O que é que você está chamando de interpretação? Então, eu não entendo mesmo quando os autores, e não é dessa disciplina até, mas tem a Susan Song, né, na outra, que tem um texto contra, se chama Contra a Interpretação, Uhum. Mas a gente discute isso aqui também. Eu não entendo quer dizer, dá para entender que a interpretação, às vezes, até cria coisas e que se desvirtua e que vira até alguma coisa, uma leitura arrogante ali da arte, né? Tá, deixa eu anotar o que você está dizendo. Tá, continua. Mas eu não consigo... e aí, por exemplo, os próprios autores falam, tá, a interpretação é automática, né? Assim, a gente interpreta, a gente não tem... Então, eu começo partindo desse princípio, a gente não tem a opção de não interpretar. Mas tudo bem, existe o crítico que vai lá e escreve sobre a obra e faz associações. Mas porque o que eu não entendo é como não interpretar uma obra de arte ou um texto, sabe? Como não interpretar? Vou fazer um... Bom, você costuma ouvir música erudita? Não. Então, experimenta ouvir uma música sem letra, né, de 60 minutos. Você não tem parâmetros para traduzir a experiência, né, imediatamente em termos de um conteúdo que foi transmitido para você. Você se entrega, você se rende à experiência, né, da música. Então, por que você tem a preocupação de estar lendo um autor e traduzindo esse autor em outra linguagem? Certo? Por exemplo, um soneto que não exige interpretação nenhuma. Um poema não exige nenhuma interpretação. Um verso que não exige. Amor é fogo que arde sem se ver. Se você diz isso a qualquer pessoa, a gente tem uma compreensão automática do que seja, né? Porque diz respeito a um conceito de amor que a gente tem, né? A essa metáfora do fogo está associada culturalmente à manifestação amorosa, tal, né? Que ele arda, que ele queime sem ser visto, a gente entende precisamente, né, o caráter de interioridade do sentimento amoroso. Né? É um negócio que me consome por dentro e não é visível, não está marcado, não está dado assim. E se a gente continua por esse soneto, a gente diz, pô, é um soneto conhecido, né? Ferida que dói não se sente, contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Né? Se a gente continua, a gente consegue entender quase de imediato essa experiência, né? Com o mais básico, vamos chamar assim, o grau zero da compreensão. Certo? Foi por isso que eu perguntei o que é que você está chamando de interpretar. Quando você diz que não entende porque as pessoas são contra a interpretação, primeiro a gente precisa definir o que é a interpretação. Tá, interpretar
fazer associações, como Tá. essa do poema. Mas associações, elas podem ser automáticas, estabelecidas, porque eu me insiro dentro de um contexto em que eu automaticamente percebo as coisas, né? Se você tem dimensão do espaço da sua casa, você não precisa olhar para onde você está andando. Você simplesmente pode fechar os olhos e sair, porque você tem mais ou menos noção do espaço que o seu corpo ocupa, né? A Susan fala disso, né? Isso é propriocepção. E a interpretação, né, no ambiente acadêmico, ela é precisamente a recusa dessa relação imediata com as coisas. Então, tem duas formas de interpretação, tá? Não é simplesmente a associação automática, mas são essas duas formas de interpretar. Lá no Eco, tá? Eco coloca, né, ele fala da seita do véu, né? A seita do véu é aquele grupo de pessoas que acredita que por baixo, né, da superfície textual tem um sentido profundo. Aí você pode dizer, é a intenção do autor, é o verdadeiro sentido do texto, isso é a seita do véu. Tem um negócio ali que a gente tem de escavucar, né? E depois tem a interpretação, que é a maneira formalista de interpretar. Consiste em dizer como o texto faz o que ele faz, né? Portanto, amor é fogo que arde sem se ver. Ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? Todo mundo escutou a mesma coisa, todo mundo percebeu semanticamente a mesma coisa, fundamentalmente, né? Cada experiência foi atualizada, cada um com sua experiência de dor de corno e por aí vai, né? Normal. E, no entanto, como é que se constrói esse texto de modo, né, a permitir que a gente faça essas relações semânticas, né? Amor é fogo que arde sem se ver, ele queima sem se ver. Existe uma relação antitética aqui. Ele faz alguma coisa sem que outra coisa que normalmente acompanha esteja lá, né? Mas quando você diz é ferida que dói e não se sente, você já tem um paradoxo. Quando eu digo que isso é uma ferida que dói e não se sente, né, eu não preciso pensar muito a respeito disso ser ou não ser um paradoxo. Eu sei o que é, eu sinto em mim. Né? É dor que desatina sem doer. Não, por quê? Porque eu me delicio nisso. Né? Existe uma expressão que se utiliza para esse tipo de concepção amorosa, tá? Do século XIII ao século XVI, XVII, fala assim, dolende voluptas, a volúpia, né? O desejo pela dor, de sentir doer. Né? Portanto, são coisas culturais que a gente sente imediatamente. E a interpretação, ela vai dizer como o texto funciona. Então, muitas manifestações contra a interpretação, elas não são contra, né, a nossa capacidade de descrever textos, como críticos, pesquisadores, né, mas a pretensão de que a gente detém a verdade sobre os textos. Né? A crítica da interpretação é uma crítica da autoridade sobre esses artefatos culturais maravilhosos que são os textos. Né? E eu tento, quando eu estou dando agora prática também, e eu tento estabelecer um controle ali, eu digo, vocês têm que ser mais controlados, tá? Porque depois que vocês são controlados, o pessoal, tal, pelo amor de Deus, né? Mas, melhor dizendo, depois que a gente se controla, a gente também se liberta para muitas outras coisas, né? Uma coisa é fazer uma interpretação sem pé nem cabeça por meio de associações de uma inteligência selvagem, que a gente tem, né? Outra coisa é aprendendo a disciplina da interpretação, da correlação entre as partes, tal, eu ser capaz de produzir outras relações ainda, sistematicamente fazendo perguntas ao texto. Entende? Então, o problema não está, né, em interpretar certo ou interpretar errado, né, mas no que a gente está fazendo com o texto, qual é o propósito. Né? Se a gente for ver, muito da história da literatura e da história da cultura e da vida é erro de interpretação. Erro de interpretação.
Cara, não consigo trazer coisas da vida assim de imediato, mas há aqueles momentos de desencontro, de desentendimento entre pessoas num determinado contexto que são decisivos para que outras coisas aconteçam, para que certas verdades surjam, né? Para que certas coisas sejam manifestas, para que interesses surjam, e por aí vai. Da mesma forma como há na leitura de textos. Um autor não entendeu o outro, cometeu um erro de transcrição, produziu outra palavra, essa outra palavra ecoou por todos os tempos. Até, sabe, ela foi produtiva justamente porque ela errou, né? Eu tenho um livro muito interessante aqui de um autor, o Steve McCaffrey, esse camarada, tá? E ele fala no protossemântico, né? Aquilo que ainda não é semântico, aquilo que ainda não é sentido, mas tem o poder de vir a significar, né? E aí ele coloca entre os fenômenos de protossemantismo esses erros. Erros de interpretação, leitura, transcrição, tá? Consegui responder? Perfeitamente. Obrigada. A história literária, né, ela, no fundo, se ocupa precisamente, né, de controlar a interpretação textual, situando dentro, né, do contexto da nação. Certo? Portanto, tudo que a história literária nacional vai fazer, né, a história da literatura brasileira vai fazer, é mostrar uma certa intenção de brasilidade, uma certa natureza do brasileiro, né, que está nesses textos. Okay? A gente estabiliza o sentido dos textos, postulando essa característica intrínseca. Oi, Luiz. Então, isso são abordagens. É isso? Porque ele fala que eles estavam abordando, por exemplo, a literatura portuguesa, Lusíadas, blá, 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 sobre uma ótica. Né? É isso que Você diz o Cunha. E aí ele estava diminuindo a literatura portuguesa, porque estava só vendo um lado e não vendo o outro, assim. Entendeu o que eu tô falando ou não? Vamos por partes. Você está falando do texto do Cunha. Sim, porque Certo. você estava falando de interpretar um texto, aí a Bruna falou. É isso que eu estava querendo saber. O fato de eu dizer, pegar a literatura de Portugal, portuguesa, e só pensa que aquilo ali é uma representação da nação, isso é uma forma de interpretação? Sim, é uma forma de interpretação redutora. Redutora, é isso que eu estou falando, redutora. Você diminui aquilo como se fosse só para uma coisa, não é? Exato, você enquadra. E, na Entendi. verdade, quanto mais pobre é a literatura, assim, sendo honesto, quanto mais pobre é a literatura, por N razões históricas e por aí vai, tá? Mais a gente insiste na especificidade, no colorido dela, para legitimá-la. Porque Shakespeare, por exemplo, pertence ao mundo. Homero pertence ao mundo. A gente está pouco se lixando se Homero era grego, se ele era árabe, se ele é um alienígena. Homero pertence ao mundo. Né? Agora, que a literatura de um país pertence ao próprio país é lastimável. Entendi. É lastimável. Porque só existe naquele universo. É isso. Exato. Não faz sentido em nenhum outro lugar. E aí, eu queria chamar a atenção a um outro fenômeno correlato a esse. Né? Antes da gente entrar aqui mais dentro do texto do Cunha, que eu já apresentei um pouco, né, na história que a gente fez, antes da gente entrar, a própria ideia de nação, ela passa hoje uma dificuldade tremenda, né, dentro do quadro do avanço do capitalismo. Se a gente faz uma pequena reflexão sobre a guerra, né, a gente vai perceber que as guerras nacionais, né, portanto, do final do século XIX, início do século XX, tá? E a Guerra Mundial era uma guerra de nações, né? O que havia era o interesse da elite, né, em controlar o mercado e a obtenção de matéria-prima. É guerra por um espaço que possa ser explorado, né? Daí a Primeira Guerra começou lá atrás, né, com a divisão geográfica do continente africano, tá? E a Segunda Guerra acaba sendo um mal-estar que já tinha sido começado ali,
né, quando uma nação ela é empobrecida pelas restrições, né, impostas ali e tem esse espaço vital reduzido. É mesmo uma guerra da elite que vai se organizando, né, para conseguir mais matéria-prima, para controlar mais mercado. Hoje, uma guerra como essa é absurda. A gente não faz guerra para controlar o mercado dessa forma. A gente faz guerra para libertar os povos para participarem do nosso mercado, né? Os Estados Unidos não querem colocar lá uma filial deles diretamente, né? Colocar uma colônia americana no Oriente Médio. Israel já existe para isso, né? O que eles querem é manter o poder ali de modo que a produção do Oriente Médio seja escoada, o petróleo possa ser escoado. O que a gente quer, portanto, não é o privilégio de uma elite nacional, acaba sendo, né? Mas em última instância, porque o dinheiro ele é internacional. O Elon Musk vai ser trilionário, vai ser o primeiro trilionário da história, em 2024. Essa é a estimativa. Primeiro trilionário da história. Cara, trilionário, mano. Trilionário. Trilionário. Um vagabundo. Trilionário. Né? E para pensar. Ele pode comprar um país. O dinheiro que ele tem, a posse dele, né? Quantos países, aliás, ele pode comprar? Né? Quanto o produto interno bruto de um país equivale, né, ao dinheiro que ele vai ter em posse. E isso faz a gente pensar, cara, ele não precisa, esse dinheiro dele não está enraizado. Tanto faz se ele é americano, australiano, sul-africano, francês, belga, alemão, ele está pouco se lixando. Ele e todos os ricaços. O dinheiro flui, o dinheiro vai para onde ele quer, né? E essa grande descoberta do capitalismo global é precisamente aquilo, né, que também põe em causa a ideia de nação. A nação é o que sobra para a gente. Enquanto no século XIX a ideia de nação tem a ver com essas mudanças no Estado, né, como a burguesia toma o poder político, como ela forja, né, valores nacionais, uma memória nacional, como ela produz tudo isso, a ideia de nação hoje, como essa produção de valores, ela é puro controle. E a gente olha aqui, né, a história do Brasil é a melhor forma de perceber como a ideia de nação é um dispositivo de controle, né? Quem fez a nossa revolução? Que revolução? As elites transformaram isso aqui, né? A coisa mais revolucionária que existiu até hoje, né, foi a proclamação da República, que foi feita porque os nossos revolucionários, na verdade, eram reacionários, enquanto a aristocracia brasileira era progressista, da perspectiva da organização do mercado, né? Portanto, o que o Brasil fez, né, para proclamar a República, na verdade, foi reacionário. A nossa revolução ela foi reacionária, né? Tudo que o Brasil fez até hoje de transformação política intensa, tirando situações muito específicas, né, são resultado de uma elite extremamente refratária às mudanças. E aí a gente olha para o governo Bolsonaro, né? A ideia de nação aqui é manipulada a tal ponto que se torna insuportável falar em Brasil se você é uma pessoa com um mínimo de consciência social, sabe? O Brasil se tornou uma espécie de signo nessa troca, né, de pessoas que adotam posturas reacionárias e contra, na verdade, o bem comum. Fora isso, brasileiro só é brasileiro em época de Copa, como a gente sabe. É quando a nação existe. De resto, a gente não se importa nadinha com a ideia do coletivo, né? Portanto, a ideia de nação hoje ela é marginal relativamente ao fluxo do dinheiro e ao fluxo da cultura, né? Não existe uma elite tão preocupada em fundar, em manter a ideia da nação, né? É um fenômeno completamente marginal. Completamente marginal. E isso dificulta, por exemplo, você quer falar em literatura brasileira contemporânea. O que é literatura brasileira hoje? O que é brasileiro na literatura contemporânea? Né? É a gente falar sobre tapioca, sabe? O meu poema registra 10 vezes tapioca e uma vez pitomba ali. É por isso que ele é mais brasileiro do que o poema que não fala pitomba? Ah, não, é porque a língua brasileira
está registrada aí. A língua brasileira, assim, misturada com tupi, com palavras africanas, tal, né, de origem africana. Por quê? Portugal não tem isso. A língua portuguesa, em Portugal, tem influência das relações coloniais, desde sempre. Né? A nossa língua é meio árabe, inclusive, por conta disso. Então, de qualquer modo, a gente pode assinalar essa especificidade do que a gente quer chamar de brasileiro, né? Mas é muito situado, e quando a gente para fazer um recorte, dizer que algo é brasileiro é justamente recusar a possibilidade dessa coisa ser global, ser de interesse que ultrapassa a fronteira da nação. Né? Que esse é o texto do Abel. Né? Eu queria que vocês lessem o texto do Cunha. Eu acho que os tópicos dele, propriamente, a gente já discutiu, tá? Os tópicos estão bastante aqui. Mas ele é muito interessante, né? Se vocês não estão ligados nessa coisa, a ideia... Portugal é um problema para os portugueses hoje, tá? Como a moral ficou muito baixa depois da queda do conceito imperial do Estado português. Então, existe uma crise, né, da identidade dos portugueses que diz respeito precisamente, né, a esse envelhecimento de certas noções no território nacional quando há ingresso na União Europeia. Quando a gente olha para esses livros, todos eles são do ano de 2000, é a época da integração de Portugal, né, à zona euro. Tá? No começo dos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? Então, isso se tornou uma questão. O que é Portugal dentro da Europa? Mas o que eu quero aqui assinalar com vocês, tá? São essas obras que o Cunha referiu, né, para discutir a ideia de literatura nacional. Né? Percebam, por exemplo, aqui, que num determinado passo, o Cunha vai assinalar que a literatura nacional, né, permitiu uma certa coesão sociocultural mediante a vinculação de uma língua e literatura específicas com o cânone próprio à identidade cultural. Certo? Portanto, isso diz respeito precisamente ao fato de que a cultura ela serve como cimento coletivo. E a gente pode ter isso da perspectiva das nossas instituições, né? A gente tem a literatura brasileira, eu não estou vendo outras disciplinas que tentem incutir esses valores pátrios, talvez a história do Brasil, né? Mas é basicamente literatura brasileira e história do Brasil hoje. Antes a gente tinha outras disciplinas, tipo educação moral, qualquer coisa assim, que também davam esse help, essa mãozinha, né, para isso. Mas a ideia aqui é essa, tá? Precisa usar um certo conjunto cultural para estabilizar essas relações. E até hoje, né, quando a gente observa fenômenos da cultura de massas, é basicamente a construção de uma espécie de cânone próprio, né, que define quem está dentro e quem está fora, quem está enturmado e quem não está enturmado. Né? Só que, é claro, isso é feito numa microescala e não tem, né, essa característica institucional mais ampla, né, e que torna o efeito duradouro. Né? Todas essas associações culturais, eu sou geek, eu escuto tal coisa, tal, elas são muito mais táticas dentro da produção, né, da subjetividade humana. Enquanto aqui a gente está falando de um programa coletivo. Tá, Bruna, você colocou uma questão. Você quer colocar uma questão? Vou fazer uma observação. Isso. Quando o texto de... Porque, assim, uma literatura de um país é justamente uma literatura que tem um conteúdo a respeito daquele país, como é a literatura portuguesa, como é a nossa em vários momentos. Inclusive em momentos em que isso foi comentado, né, por Dom Pedro. Mas isso é pobre? Você disse que isso é algo que empobrece a literatura? Você acha que você é mais especial por ser brasileiro ou por ser uma pessoa? Se você tivesse que escolher. Se eu tivesse que escolher, eu seria alemã. Vê. Mas você é brasileira, esse é o ponto. Né? A ideia de brasilidade como um conteúdo pertence precisamente a um plano
em que eu estou utilizando a construção da imagem da nação para algum propósito. Então, isso empobrece, sim, porque eu não estou preocupado com transmitir uma experiência humana, eu não estou fazendo uma reflexão global, eu estou falando, né, que eu moro num país que tem muita bananeira, vendedor de pitomba à torta e direito no meio da rua. Percebem? Pode ser interessante para a construção, certo, de uma identidade particular. Por exemplo, quando eu penso nas literaturas africanas de língua portuguesa, tá? Português é a língua do colonizador, é a língua das instituições, porque é uma questão histórica e tal. Né? É também a língua que apazigua em determinados territórios, né, os conflitos étnicos, por exemplo, em Moçambique. Tá? Portanto, o português, como língua comum, né, se sobrepõe à múltipla identidade e produz uma identidade particular ali. Tá? Então, são literaturas que surgem no desejo de produzir uma nação. E é isso que o Abel vai falar, tá? Já entrando agora mais ou menos no texto do Abel. É isso que o Abel vai argumentar. A literatura brasileira, ela exprime muito mais, né? A história da literatura brasileira exprime muito mais o desejo de ter uma literatura do que o fato de ter uma literatura. Tá? Pode repetir? Mas posso? Isso que eu acabei de falar? Não, a literatura, não sei, a última frase. Tá, a literatura brasileira, a história da literatura brasileira exprime muito mais o fato de a gente desejar ter uma história do que o de já ter uma história, do que já ter uma literatura, né? Vamos pegar, por exemplo, o texto do Abel. Vamos passar essas referências, eu queria que vocês vissem aqui, tá? Nesse texto do Cunha, ele é muito aplicado na hora de falar sobre como foi montada, discutir a invenção da nação, né? Tudo isso é muito interessante aqui, é por isso que eu recomendo esse texto. Né? Passa por questões de cânone, por exemplo. Né? Por que a gente tem um cânone? Quando o cânone da literatura brasileira foi montado, né, o Antônio Cândido ele se preocupou mesmo com excluir Gregório de Matos. Isso desencadeou aquela querela, né, de dizer o sequestro do barroco na história da literatura brasileira. Por quê? Porque, segundo Cândido, aquilo não oferecia, né, uma consciência nacional passível de introdução dentro do sistema da formação da literatura brasileira. Né? Portanto, não sendo brasileiro, né, não deveria ser estudado. E até hoje, dentro da forma como as nossas instituições se organizam, você fazer estudos da literatura colonial, portanto, da época em que não existia Brasil, é problemático. Tá? Bruna, você levantou a mão novamente. Oi. Eu não sabia que o Antônio Cândido tinha feito isso, eu não lembrava, enfim, acho que eu não sabia mesmo. Então, mas o que Portugal fez inicialmente com a literatura deles, embora ainda hoje eles tenham esse traço, né, de crítica ou exaltação. Eu acho que a crise de hoje não tem a ver com a crise daquela época. A crise de hoje é outra. Tá, mas o que eles faziam, não eram todas as nações que estavam fazendo naquela época? Era. Então, toda essa literatura, né, tem um valor baixo, é isso? Pequeno? Não dessa forma, não é isso. Não é que não é a literatura em si que tem um valor baixo ou alto com base na preocupação, né, de representação da nação, tá? Não é isso. Os românticos, eles tinham como projeto, né, parte de um projeto ideológico, como os autores românticos, eles eram, né, da burguesia, ou quando eles alcançaram algum grau de aristocracia, eles têm origem na burguesia, tá? Eles têm uma preocupação com legitimar as transformações que o Estado vem passando, certo? Que o Estado vem passando. Então, é claro que isso gera um problema, que eu sou um autor português e vou estar aqui imitando uma coisa que um alemão fez.
Eu sou um autor português imitando uma coisa que um alemão fez. Eu acredito que a pobreza no processo não se refere ao fato de você estar reafirmando ou não a nação, estar imitando ou não um alemão, tá? Mas essa forma cultural, ela existe com o avanço da burguesia. E a burguesia portuguesa, ela era atrasada relativamente à burguesia do centro da Europa, que foi muito mais rapidamente industrializada, né? Porque era muito mais letrada historicamente. É como os países do norte da Europa. Aquilo ali é o paraíso porque os caras sabem ler desde 1500, né? Aqui a gente ainda está aprendendo. Não sei se eles sabem desde 1500 assim, mas o fato é, a gente ainda está aprendendo a ler. Portanto, o que acontece não é simplesmente, se é nacionalista é pobre. Não. A nação é um dispositivo, né, que, como tal, serve para estruturar também experiências que ultrapassam a própria ideia de nação. É precisamente essa ultrapassagem que não acontece em certos autores. Certo? E aí, esse é o argumento, né, inclusive esse é o núcleo do argumento do Abel. Tá? Esse é o núcleo do argumento do Abel. Por isso a gente pode retomar essa questão do nação e pobreza com Abel no instantinho. Só para avançar mais um pouquinho esse texto, deixa eu ver se tem algum outro ponto que seja assim particularmente interessante. Não, eu acho que do texto do Cunha, os pontos principais foram tocados. Ele vai fazer depois, lá no final do texto, uma aproximação ao idealismo alemão, faz uma leiturinha, funciona para pensar a ideia de uma história universal, tá? A ideia de história geral, papapá, depois a disciplina literária, mas também uma preocupação com produzir uma narrativa que congregasse todas as manifestações culturais, portanto, o chamado espírito, né, do mundo, tá? Dentro dessa ideia de espírito do mundo, cada literatura nacional contribuiria como uma manifestação particular, certo? Esse é talvez o principal ponto aqui, né? A ideia de uma multiplicidade concreta. Concreto pluralismo. Ele não é simplesmente afirmado, decretado desde cima, mas ele é construído com base no reconhecimento recíproco, né, das diferenças, na aceitação e na defesa dessas diferenças. Não existe uma simples formalidade, tá? Então, os românticos, eles tinham esse conceito, né, de literatura mundial como uma soma de todas as literaturas, de tudo que era local, certo? Então, a afirmação da nação, nesse contexto, né, é um dispositivo que transcende o mero nacionalismo, certo? E é isso que o Abel disso que o Abel vai tratar, né, no outro texto, né? A ideia de literatura brasileira com propósito cosmopolita, tá? Eu quero apresentar muito rapidamente o Abel. O Abel Batista é persona não grata no Brasil, tá? E as pessoas que dialogam com o Abel ficam muito mal na fita. Porque ele é um crítico literário, ele estudou, discute muito na obra dele o Brasil, tá? Tanto é que perguntam sobre Machado de Assis para ele que está lá fora. E ele se opõe à escola, do Antônio Cândido. A escola do Antônio Cândido é aquela institucionalmente, né, mais poderosa, porque Antônio Cândido, né, foi o fecundador dos grandes cursos de letras, tá? Variados. Ele criou a pós-graduação no Brasil, praticamente. A gente tem aqui na UERJ um dos núcleos de resistência, tá, ao Antônio Cândido, felizmente, né? Então eu me sinto assim muito confortável aqui na UERJ, com meus colegas e com tudo, porque eu morro, mas Antônio Cândido não me desce, né? Ideias interessantes e atividade institucional importante, mas em si, conceitualmente, não me parece justificado dentro da perspectiva do tempo que ele ocupa. Das instituições, sim, mas do contexto intelectual, não. Mais amplo. De qualquer modo, grande figura o Antônio Cândido também, brilhante, sem sombra de dúvida, e muitos seguidores, discípulos de Cândido também o são. É mesmo uma questão de escola, tá?
O Abel desafia essa escola constantemente. Então, ele tem uma certa complicação nesse sentido. Tá? Bruna comentou aqui, eu quero deixar registrado, porque eu nunca coloco os slides, né, que Maristela, você é dessa turma ou você está entrando já para a próxima turma? Sem problema, fica aí, se for o caso. A Bruna colocou que existe um texto do Machado de Assis contra o nacionalismo exagerado. Eu acho que o Abel menciona um dos textos do Machado de Assis sobre isso. Tá? Agora também não lembro o nome. Menciona a postura do Machado de Assis sobre a ideia de nacionalismo. Né? Que é também uma coisa muito interessante para se discutir a respeito de Machado de Assis. Logo no começo do texto, o Abel ele começa é uma digressão. Né? Ele diz, por que chamaram português para falar sobre literatura brasileira? Porque o estrangeiro tem um olhar assim, assim, assado, tal. No fim das contas, o argumento, né, muito tacitamente não, de maneira quase explícita é esse. Existe uma visão da literatura brasileira que tende, né, a ser centrífuga, que tende a trazer a literatura brasileira para fora, e existe uma outra que exerce um efeito centrípeto, né? É a nossa literatura, são os nossos problemas sócio-históricos, né? Vocês tirem a mãozinha gringa de vocês. Não queiram dizer que isso aqui é a humanidade em geral, isso aqui é o Brasil, tá? É o nosso chiqueiro. E ele questiona, né, essa perspectiva. A ideia básica que ele vai questionar aqui é a de que os intelectuais brasileiros têm prerrogativa sobre falar do Brasil. Né? Essa é a impressão que a gente tem. O cara é brasileiro, portanto, né, ele tem conhecimento de causa, ele sabe o que é sofrer, né, um 7-1 todo dia, então ele entende do assunto, certo? E o Abel ele vai desvincular isso, certo? Ele vai desvincular isso das bases, vai dizer a literatura, né, ou é brasileira ou é literatura, quase. Tá? Você pode falar em uma história da literatura que aconteceu no Brasil, mas é uma história da literatura antes de tudo, ou você pode fazer uma história da literatura brasileira, que antes de ser qualquer coisa, é brasileira. Se eu tenho uma história da literatura que aconteceu no Brasil, eu tenho Gregório de Matos, por exemplo. É literatura, estava no Brasil, passou por aqui, faz parte da construção, né, dos eventos históricos aqui. Quando eu tenho uma literatura brasileira, eu estou preocupado com usar a lógica do sistema, da brasilidade, para fazer uma recuperação da memória desse sistema até o ponto da atualidade. Vocês percebem? Né? Há duas formas, por exemplo, de fazer história. Duas formas básicas, né? Nietzsche, numa obra chamada, uma das chamadas meditações extemporâneas, né? Fora do tempo. Zeitgenössig e Reflexionen, sei lá, alguma coisa assim, tá? Meditações, pensamentos, reflexões extemporâneas, fora do tempo. Ele vai fazer uma sobre a construção da história, né? Ele diz que há 3 tipos de história. Há uma história, agora esqueci também o nome, olha só, da erudição, há uma história... Daqui a pouco eu vou retomar, tá? Existe uma história monumental, né? E existe a história crítica, tá? Monumental, crítica, e a outra tem a ver com antiquária. É isso aí, uma história antiquária. O que é história antiquária? A história antiquária é uma coleção de dados que podem ser usados em qualquer sentido. Eu reúno várias coisas que aconteceram. Reúno tudo. Isso é história que abarca tudo. Antiquária, tá? Na época de Nietzsche, esse conceito de história antiquária está associado à própria disciplina. Nietzsche era filólogo. E uma das definições de filologia era o estudo de tudo que já tinha sido produzido de melhor no mundo. Tá? Então é tudo. Envolve tudo. E você tem a história, né, monumental. O que é história monumental? É a história feita dos grandes eventos, dos grandes episódios que definiram o caráter nacional. Tá? Percebam,
Numa delas eu registro tudo e deixo para o futuro decidir o que vale ou não vale. Na outra, eu construo uma narrativa a partir do que eu estou vivendo hoje. Eu construo a memória daquilo com que eu me identifico. E ao fazer essa memória, eu suprimo o não oficial, eu suprimo os outros grupos. É uma história feita sobre mim, certo? Sobre mim como parte da elite burguesa, né, recém-chegada ao poder, por exemplo. E existe a história crítica, que é uma história que avalia essas condições, né, que desenterra essas ossadas, tá? Acontece que, quando a gente fala em história da literatura brasileira, a gente está falando numa história literária de caráter monumental. As obras funcionam como monumentos, né, que foram marcantes para a construção de um sistema que eu digo, esse sistema aqui, ele já não é português, esse sistema aqui não é americano, em amplo sentido, esse sistema é brasileiro. Tá? E aí a gente entra naquela lógica completamente débil mental da literatura gaúcha, da literatura goiana, da literatura... Cara, eu vi outro dia, mato-grossense. Não, porque aqui é um grupo de estudos em literatura sul-mato-grossense. O quê? Isso para mim é tipo tá estudando sei lá, as sacolas a sacola de pão das padarias do bairro aqui, entendeu? Eu vou em todas as padarias, eu digo, essa sacola é assim, essa sacola é assado, tal, vou fazer discussão disso aí. Porque qual é o alcance desse conceito de literatura paraibana, né, fora da Paraíba? Existe, né, porque a gente tem autores paraibanos que fazem parte do cânone nacional. Mas qual é o lugar de dizer? São estudos de literatura paraibana. A gente estuda o meu tio, a minha prima, o meu bisavô. Percebem? Essa especificação, a lógica da especificidade, né, ela precisamente consiste em legitimar certos produtos que eu vou selecionar como sendo característicos, né, e deslegitimar, desautorizar as outras vozes, né? E daí, né, o Abel reconstruir nesse texto uma discussão entre dois críticos de Machado de Assis, um estrangeiro, né, e o próprio Roberto Schwartz, discípulo, continuador, melhorador, né, avançador da escola do Antônio Cândido. Certo? Deixa eu ver algum outro ponto que seja interessante para a gente pensar aqui. O que vocês acharam, gente? Eu estou falando sem parar, mas como foi a leitura de vocês? Do Abel. O Abel roubou livros da casa de um professor, quando ele era estudante. Questões? Eu não li ainda esse texto. Não leu? Ele começa viajando um bocado, ele vai falar de hospitalidade, sabe? Uns papos assim, muito enrolão para o meu gosto, né? Mas ele depois pega muito pesado. Deixa eu ir para a página 74, olha que bonito que ele coloca. Ops. Então vai descer um pouco mais. Vai descer mais. Opa. Não é. 74. Tá, aqui ele coloca, olha só. Ele vai retomar aqui o Franchetti, tá? Franchetti é um professor da Unicamp, atualmente aposentado, né, que talvez vocês conheçam um pouco da história das instituições, mas Antônio Cândido, né, ele presidiu, organizou vários cursos de letras no estado de São Paulo. A USP, né, ele que manda na USP até hoje, a Unesp, tá? A Unifesp é um negócio que segue a linha do Antônio Cândido, né? E a própria Unicamp, o curso de literatura lá é da obra de Cândido e discípulos. Só que o Cândido perdeu força lá, né? A Unicamp foi criada como uma universidade totalmente voltada para a pós-graduação.
ela não foi criada para ser graduação, tá? Então começou com a pós lá. E em virtude disso, a discussão já começa muito madura, né, dessas perspectivas teóricas. Então, Cândido teve discípulos lá que permaneceram bastante tempo, mas muito facilmente perspectivas que contestavam, né, a escola de Cândido cresceram lá. E o Franchetti é um desses, tá? Franchetti é um desses pensadores da literatura brasileira e da literatura como um todo, tá? Contemporâneos que desafiam Cândido, né? O Alcir Pécora faz isso também na Unicamp, diretamente, confronto direto contra a figura do Cândido, né? Inclusive o Pécora, ele conta umas histórias assim fantásticas sobre o Cândido. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o Pécora numa palestra um dia, façam isso. O Hansen na USP também resiste ao Antônio Cândido, tá? Também na USP. De qualquer modo, mencionando aqui esse estudo do Franchetti, essa discussão do Franchetti, né, o Abel nota que existe um dispositivo anticosmopolita de equívocos, certo? São erros, equívocos, né, no raciocínio, que transformam, né, o estudo da literatura brasileira num dispositivo anticosmopolita, né? Ele diz, primeiro existe uma confusão que dissolve toda e qualquer diferenciação, eu estou lendo aqui, né, literária em caráter nacional, né? E a redução de todos os fatores de diferenciação a um único, a influência da realidade local. Tá? Portanto, a ideia básica é de que eu vou estudar literatura brasileira porque ela tem um caráter nacional. E esse caráter nacional é definido pelo quê? Pelo retrato da realidade nacional. Né? Então, só quando a gente para pensar assim, a gente diz, pô, mas tem um pressuposto isso, né? A literatura estabelece dessa forma uma relação com a realidade. Vocês conseguem pensar em algum conceito para isso? Para essa dependência da realidade? Poderia repetir a pergunta? Sim. Aqui, né, nesse conceito de literatura brasileira, a gente tem um conceito do que seja brasileiro, ou seja, nascido no Brasil ou que fale sobre tapioca. Isso é brasileiro. Né? Ou caipirinha, se bem que a caipirinha é holandesa. Né? É uma invenção dos protestantes, né? Quando eles ainda enchiam a cara, eventualmente. Hoje não, que beber é pecado. E foi inventada pelos holandeses. Mas, voltando aqui para a nossa questão, né? A gente tem essa ideia do nacional, do próprio nacional. E a gente tem a ideia de literatura. Nesse conceito de literatura, o que está implicado aqui? Tipo assim, se eu fosse explicar o que essa literatura está fazendo em relação a essa nação, o que seria? Criar uma nação? Fundar o Estado, fundar a cultura. Essa é um critério de intenção. Essa literatura seria nacional por ser nacionalista. Sim. Tá? Mas existe uma outra forma, né, de pensar essa relação. Se eu fosse isolar esse conceito de nação e pensar simplesmente como é que eu posso vincular essa ideia de literatura, o que eu diria? Por exemplo, eu posso conceber a literatura da perspectiva do leitor. Que ela é um relato histórico. Hã? Que ela é um relato histórico. Que ela é um relato histórico, que ela é um fato histórico, que ela é uma espécie de documento, né, histórico. Certo? E aí a pergunta é, como ela é um documento histórico? É um fato, algo que aconteceu ali, materialmente estabelecido, né? Se eu tenho, por exemplo, uma pedra que está no Brasil, ela é uma pedra brasileira, por definição. Tá? Agora, se eu tenho cultura produzida no Brasil, eu quero encontrar uma relação entre o que eu estou vendo dentro da literatura e o Brasil. Percebem? Existe uma ideia aqui de que a literatura representa o Brasil. Tá? E de que essa literatura brasileira que representa o Brasil, ela também exprime o Brasil. Vocês lembram, talvez lá atrás, quando a gente pegou o Antônio Cândido, ele disse, em algum momento, não, porque aqueles que lá no passado pensavam no futuro, seus anseios, e projetavam tal, suas intenções,
Tudo isso é um conceito de literatura que reproduz uma realidade e que exprime uma espécie de alma nacional. Tá? A gente fala num conceito mimético expressivista do fenômeno literário. Tá? Um conceito mimético, né, da literatura, ou seja, a literatura representa, imita a realidade, e também expressivista porque exprime essa realidade. Oi, Luiz. Mas a literatura sempre não foi assim? Desde a Grécia? Desde de Roma? Por Você me diz exemplo, que foi? Eu não sei, acho que não. Você disse que Homero não é da Grécia. Eu pensei, como não? Assim, por tipo, exemplo, a mas na literatura. Não, eu não disse que Homero não era da Grécia. Eu disse que ele A podia ser da literatura. Grécia, podia ser alienígena, podia ser o que fosse. Ele pertencia àquilo que a gente construiu como sendo literatura hoje. Tá. Quando a gente fala em literatura, a gente está utilizando um conceito moderno para se referir a fenômenos muito diferentes uns dos outros. Tá? Então, a gente utiliza um conceito porque um conceito permite que eu apague as diferenças nesses fenômenos. Quando eu apago as diferenças nesses fenômenos, eu liberto, tá, esses fenômenos, né, para serem consumidos pelas pessoas que estão usando o mesmo conceito. Por exemplo, tá, o pessoal da outra turma está chegando, eu acho, né? Mas a gente discutiu isso muito no começo, né? Os usos que as pessoas dão às Sagradas Escrituras. Se você é religioso, aquilo tem um valor especial, né? Deve ser lido de um determinado modo. Se você não é religioso, você pode adotar ainda assim uma postura respeitosa e uma posição de leitura fruitiva, né? E em outras, tá? Eu mesmo não sou religioso e leio sempre, com frequência mesmo, com bastante a Bíblia, tá? Porque gosto, porque tem experiência ali que eu acho importante, eu acho interessante, gosto de pensar sobre isso, gosto de pensar a história, acho muita coisa bonita. Mas eu não tenho compromisso religioso. Eu tirei, portanto, uma das funções que a Bíblia tem para quem acredita nela. Porque eu não acredito. A literatura funciona como o mesmo conceito. Eu tiro as funções, né, que essas obras executavam em suas situações particulares, ok? Tiro essas funções de lá e trago para o meu universo e digo, não, essa obra aqui, esse texto, não é um modelo de comportamento heróico que é brutal, mas que mostra a vicissitude da guerra ou a necessidade de você ser malicioso, viu? Que isso aí é Odisseia. Né? A Odisseia não é um texto que ensina pessoas a serem maliciosas, não. É simplesmente uma história, uma aventura bacana, assim, assim, assado. Então, eu tiro de contexto essas relações e consigo aproveitar a leitura. A literatura é um conceito que apaga as diferenças. Todos os conceitos apagam, em alguma medida, a diferença, mas a literatura faz isso intencionalmente. É parte do próprio programa, do próprio conceito burguês de literatura. Tá? O próprio conceito burguês de literatura visa tomar a produção cultural dos aristocratas, né, e dizer, isso é parte da nossa memória, já não é só de vocês, é nosso também. Tá? E a gente continua fazendo isso até hoje. Mas aqui, só continuando essa segunda característica, gente, a crença em que a representação da realidade local, sendo por virtude dessa influência uma inevitabilidade, determina a literatura consciente ou inconscientemente e de modo distintivo. Né? Ou seja, esse complemento que a gente vinha falando sobre o caráter mimético ou expressivo, né? A ideia de que existe um consciente sendo trabalhado ali, né? A confusão do local com o nacional, né? Portanto, a ideia de que o específico dali é o que está situado mais próximo a mim,
né, e que não leva em conta as diferenças que a própria ideia de nação, né, precisa ter, porque se constrói de múltiplas classes, se constrói de diversos grupos diferentes enquanto unidade, né? Ah, e, enfim, né, a confusão do processo de construção da literatura nacional, né, projeto de afirmação política e natureza prescritiva, né, com a própria nacionalidade da literatura. Essa aqui é mais interessante, porque essa aqui é a diferença entre nacionalismo literário e o simples fato da literatura ter surgido dentro de um determinado contexto que a gente chama de nação, tá? Você pega, por exemplo, Augusto dos Anjos. Irrecusável que ele seja um autor brasileiro. Ele é brasileiro, ele é paraibano, tal. Né? Mas a obra dele, o que tem de propriamente brasileiro, é tão reduzido, é tão... algumas lembranças, né, da experiência dele, algumas referências à experiência dele como membro da elite canavieira da Paraíba, tá? Uma certa alusão a uma escrava que foi açoitada ou morta, agora eu nem consigo precisar essa informação, né? Com quem ele teria, isso é da anedota biográfica, né? Se envolvido e por aí vai. Tá? Portanto, o elemento local é muito reduzido. Vai haver víscera, tripa, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilante, sofro desde epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Eu digo, pô, super nacional, super pitombeiro, né? Tá cheio de tapioca a obra dele. Não tá. Portanto, não existe um projeto consciente de afirmação da nação. Ao contrário, né? Quando a gente olha para a obra de Augusto dos Anjos, a gente vê uma intenção universalista, né? Que toma por base os próprios conceitos com que lida. Né? Essa coisa de usar uma linguagem médica, né? De utilizar fazer alusão a certos pensadores, certas correntes filosóficas, é uma tentativa de fugir completamente da realidade local, que ele odiava. Ele, tipo assim, eu não consigo dizer, ele era antinacionalista? Não sei, não consigo dizer. Mas que ele era antilocalista em definitivo. Tá? Ele era antilocal. Né? De qualquer modo, existe essa confusão, né, entre um programa nacionalista e o simples fato de ser nacional, e a crença num processo contínuo e irreversível, né, em direção à etapa final de nacionalização, definida pela harmonia entre literatura e terra. Isso aqui é a própria formação da literatura. Tá? Qual é a narrativa do Antônio Cândido? Né? Existe essa intenção oculta que a literatura do passado exprime em direção ao futuro, e o papel, né, do crítico contemporâneo é fazer justiça a essas intenções. Né? Ele é um cara muito honesto, Antônio Cândido. Ele diz, não, porque a nossa literatura é uma porcaria, mas é a nossa literatura. A gente tem de estudar porque faz parte, construiu a gente. Mas, embora isso seja parcialmente verdade e apenas parcialmente verdade, para a elite cultural europeia, que tem um conceito de nação que data de séculos e que amadureceu, né, por meio de processos institucionais muito mais enraizados, tá? Tanto é que existe uma classe média na Europa. Tá? Classe média é um distintivo de consciência nacional. Tá? No Brasil não existe. Isso aqui é da elite da nata. Da nata. Tanto é que diferença faz se Gregório de Matos é ou não é brasileiro? É ou não é brasileiro? Para um eleitor de Bolsonaro? Que diferença faz a ideia de literatura brasileira? A ideia de literatura brasileira. Não é que eu queira ser preconceituoso aqui e coisas tais, mas para o consumidor regular de sertanejo. Nenhuma, zero, nulo. Né? Então, como é que existe uma tradição da literatura brasileira? Se o que é brasileiro é pitomba, sertanejo, caipirinha brasileira. E por aí vai. Né? Portanto, ela é brasileira por enquanto, tá? Porque caipirinha, se você usar aquele limão amarelo, aquela lima se chama, né? Já não é brasileira essa porcaria.
Índios alemão Tahiti. Portugueses nunca entendiam, eles vinham com aquelas coisas amarelas e eu dizia, eu não vou fazer caipirinha com isso aí, meu camarada. Isso aí não funciona. Mas, de qualquer modo, existe essa crença, né, de que a literatura permitiria a conciliação dos diversos grupos nacionais. Mas isso é uma crença nos poderes da literatura que você só pode ter quando você tem uma classe média ascendente impulsionada por uma elite que transforma as instituições, certo? Os grandes burguesões, né, da Europa modificam a relação com a aristocracia. Com isso, as massas se desenvolvem juntamente, a universidade se desenvolve como uma forma de rapidamente profissionalizar as nações. Então, se começa a crescer na Europa no século XIX e depois prolifera no pós-guerra do século XX, tá? Na Europa, para fazer isso muito rapidamente. Essa ascensão rápida permite, aí sim, que exista uma certa consciência social, né, mediada pelos produtos culturais. Mas se você virar para qualquer acadêmico aqui, e buscar defini-lo em termos de uma brasilidade arraigada, né, e baseada no sertanejo, no pagode, coisas tais, você vai ter problema. Você pode dizer, não, samba e tal, até gosto e tal, mas se isso define você como brasileiro, você diz que isso faz parte da sua tradição, é isso que você vai incorporar, aquilo que você vai transmitir para gerações futuras? Definitivamente não. Né? Cada um com sua outra viagem com respeito àquilo que se quer fazer, mas o fato é, a cultura factualmente nacional, em amplo sentido, nacional e contemporânea, não é aquela que a gente constrói discursivamente como sendo representativa das necessidades nacionais ou de interesse coletivo. Certo? Então, tem o seu aspecto engraçado, a certa porosidade que hoje a universidade apresenta relativamente às manifestações culturais de massa e periféricas. Existe algo muito curioso nesse sentido, mas eu me pergunto o quão honesto isso é, considerando que a gente tem essa tensão entre um conceito relativamente vazio de literatura brasileira, né, o que é brasileiro, né, e a nossa visão algo paternalista, né, das outras manifestações culturais de massa periféricas que a gente diz hoje, vamos incorporar isso, mas não é pela qualidade, é simplesmente porque está aí. Né? Portanto, a gente vive um problema aqui. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Eu estou encerrando aqui a gravação. Eu agradeço imensamente